boa tarde, boa noite. Quem fala é o Gabriel, aluno e professor em formação, e nessa aula em questão eu vou falar sobre as bacias hidrográficas e questões hídricas. Por definição, uma bacia hidrográfica é uma porção de terra, uma área geográfica que é drenada por um rio principal e seus afluentes, estando ele limitado por divisores de água, que são elementos geográficos que delimitam duas ou mais bacias. A água do rio principal de uma bacia hidrográfica é drenada desde a sua nascente até a sua foz, também chamada de exutório, que é o final do rio, que pode ser tanto no oceano, aí seria, no caso de uma drenagem exorreica, ou em um lago, que seria uma drenagem endorreica. No caso do Brasil, quase todos os rios desaguam no oceano, formando estuários. E a nossa rede hidrográfica ela é proveniente de três centros dispersores de água, a saber, a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e o Planalto Central Brasileiro, sendo esse último onde se originam os rios das mais importantes bacias brasileiras, a bacia amazônica, a bacia platina e a bacia do Rio São Francisco. Por característica dos recursos hídricos brasileiros, o Brasil possui a maior reserva hídrica do mundo e abriga uma vasta e densa rede hidrográfica, com rios extensos e de grande volume de água. De acordo com a fonte da Agência Nacional de Águas, a região norte é onde se encontra a maior região de disponibilidade de água, cerca de 68% de todo o território brasileiro. A maior parte dos rios brasileiros possui apenas um regime hídrico, que pode ser tanto fluvial ou pluvial, com exceção do rio Amazonas, que se caracteriza por apresentar um regime misto, pois a região é alimentada tanto com as águas das chuvas, um regime pluvial, como também um regime alimentado com o degelo das montanhas andinas no Peru, que é exatamente desse rio. Nesse caso, o regime ele é considerado nival. Os rios perenes são a maioria em todo o território brasileiro e apenas na zona semiárida nordestina que aparecem os rios intermitentes, os rios temporários. São os rios que secam em período de déficit hídrico. Aí, nesses slides, eu estou mostrando todas as regiões hidrográficas brasileiras, contudo, nessa aula, eu vou me limitar a falar apenas das quatro principais. A primeira delas, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que se situa entre o Planalto das Guianas e o Planalto Central Brasileiro, e abrange uma área de aproximadamente 6 milhões e meio de quilômetros quadrados, que drenam áreas de 6 países além do Brasil. Sua bacia de drenagem total ela é superior a 5,8 milhões de quilômetros quadrados, que representa a maior bacia hidrográfica do mundo. A alta densidade da rede hidrográfica da bacia amazônica acabou criando uma rede de canais que propiciam uma maior penetrabilidade e são utilizados principalmente como hidrovias. Como ela é atravessada pela linha do Equador, a bacia amazônica apresenta afluentes nos dois hemisférios do planeta. O regime dela, como havia dito, ela é pluvio-nival. É tanto que um regime de chuvas quanto o degelo das montanhas andinas do Peru. Por conta dos afluentes do rio Amazonas, passar por área de Planalto ele possui um alto potencial hidrelétrico. E exatamente esse o tema do nosso próprio slide, para tratar dos problemas ambientais da bacia do Amazonas, que é um dos problemas ligados principalmente pela ocupação humana na região. Com as atividades da mineração, com o assoreamento dos rios e a contaminação das águas, bem como a construção das usinas de Balbina e Belo Monte, que são responsáveis por uns grandes impactos negativos no meio ambiente. A saber, a construção da usina hidrelétrica de Balbina ela foi considerada um erro histórico, principalmente devido à baixa geração de energia e por conta de que ela é uma usina que ela emite muito metano e gás carbônico. Isso se explica pelo fato que a usina foi construída em cima de uma área florestada. O lago ele tem cerca de 30 metros de profundidade, e não havendo oxigênio no fundo, que é uma área anteriormente florestada, isso favoreceu o aumento da atividade de bactérias anaeróbicas, o que originou o processo chamado de eutrofização na região. Ela é considerada, então, um erro histórico, tanto por conta da baixa geração de energia, uma vez que a energia ela tem um alto custo e ela é insuficiente para abastecer a região de Manaus, e os habitantes das margens do rio não puderam mais usar a água porque ela ficou poluída e ácida. No caso da usina de Belo Monte, ela é uma usina construída no rio Xingu,
localizado próximo do norte do Pará, que gerou inúmeras discussões acerca dos impactos que ela ia causar, principalmente impactos referentes à inundação das áreas na cidade de Altamira e Vitória do Xingu, que aconteceu devido à construção de 2 canais, os quais desviaram o leito do rio. E esse fator afetaria o meio de transporte da população que se locomove através do transporte fluvial, principalmente. A segunda bacia, então, que nós vamos falar é a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro, com aproximadamente 813 mil quilômetros quadrados. O rio Araguaia, ele nasce no Mato Grosso, na fronteira com Goiás, e se une ao rio Tocantins no extremo norte do estado de Tocantins. Ele representa cerca de 7% do território nacional e se distribui pelos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Distrito Federal. Ela é uma bacia que se destaca principalmente pelo potencial hidrelétrico, dado seu grande volume de água, apesar de estar localizada em uma área de clima tropical com uma estação de seca muito prolongada. A barragem da hidrelétrica de Tucuruí extinguiu a navegação entre Belém e Palmas, que submergiu solos agricultáveis e áreas florestadas. No caso do rio Tocantins, ele possui cerca de 2.200 quilômetros de área navegável e parte do seu potencial hidrelétrico é aproveitado exatamente pela usina de Tucuruí, no Pará. A terceira bacia que nós devemos falar é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e a sua bacia drena nos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco ele possui acentuados declives em seu leito, apresentando um grande potencial energético, que possibilita uma produção hidrelétrica que abastece tanto a região sudeste, no caso de nós aqui em Minas Gerais, pela usina de Três Marias, como no nordeste, com as usinas de Sobradinho e Paulo Afonso. Embora seja um rio de planalto que atravessa um longo trecho em clima semiárido, ele é considerado um rio perene, exatamente por conta do clima na sua região de cabeceira, que recebe cerca de 1.000 a 2.000 milímetros anuais de chuva. O principal tema que circunda a bacia do São Francisco é exatamente a transposição das águas do rio, que foi um projeto que surgiu com o argumento de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, através da transferência de água do rio para o abastecimento de açudes e rios menores na região nordeste. E esse projeto foi estruturado em 2 grandes eixos. Primeiro, o eixo norte, do projeto que levaria água para os sertões de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, e o eixo leste, que abastece grande parte do sertão e as regiões do agreste de Pernambuco e da Paraíba. A quarta e última bacia, que é a Bacia Platina, e compreende os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Ela se trata de um conjunto de bacias considerado de maior importância em termos econômicos, principalmente no Rio Paraná, que é formado pela junção dos rios Grande e Parnaíba e faz a fronteira entre os estados de São Paulo e Paraná com o Mato Grosso do Sul, além de servir como fronteira também entre Argentina, Brasil e Paraguai na foz do rio Iguaçu. Situada na parte central do Planalto Meridional brasileiro, a Bacia do Paraná ela é essencialmente planáltica, ocupando o primeiro lugar em potencial hidrelétrico do país. E foi ali implantado a usina de Itaipu, com 12.700 megawatts de potência, considerada a maior usina hidrelétrica em operação no mundo. A Bacia do Paraguai ela tem a característica de ser típica de planície, se destacando pelo seu aproveitamento como hidrovia interligada a outras bacias, especialmente a do Paraná, através dos rios Pado e Coxim. A navegação na bacia do Paraguai ela é internacional, pois o rio Paraguai banha as terras do Brasil, do Paraguai e da Argentina. No caso da bacia do Uruguai, o rio Uruguai ele forma fronteira entre a Argentina e o Brasil, e mais ao sul, a fronteira entre a Argentina e o Uruguai, sendo navegado desde a sua foz até cerca de 305 quilômetros a montante com navegação de cabotagem. Por fim, vale falar sobre a utilização dos recursos hídricos de uma maneira geral. Embora a água seja um recurso considerado renovável, é preciso ter em mente que grande parte dela não se encontra disponível para as mais variadas formas de consumo. Por ser renovável, a água é um recurso com o qual nós temos o luxo de não nos preocuparmos em relação à sua esgotabilidade no planeta. Os problemas referentes ao abastecimento de água se derivam muito mais da diminuição da água potável em razão
da poluição das fontes de água disponíveis. Portanto, a nossa crise ela é, em primeiro lugar, qualitativa e, em segundo plano, ela é considerada quantitativa. Além disso, as reservas disponíveis são limitadas e se encontram distribuídas de uma forma muito desigual no planeta. O principal problema em relação à diminuição da água potável vem por conta da ação antrópica, que altera principalmente o ciclo hidrológico. A supressão de áreas verdes em regiões urbanas tem feito com que o processo da evapotranspiração diminua, e com isso o ar se torna mais seco. Além disso, a infiltração da água no solo nesses ambientes urbanos ela é menor, em função da grande impermeabilização do solo, que, entre outros problemas, é responsável também pelo risco eminente de inundações durante o período de chuvas. De acordo com dados de diversos órgãos, principalmente da ONU, nos países em desenvolvimento, mais de 80% da água consumida é utilizada principalmente na agricultura, e se estima que cerca de 15% das terras utilizadas nessas atividades sejam irrigadas. Muitas nações necessitam irrigar suas terras para poder aumentar a produção de alimentos. O principal problema ligado à irrigação deriva do fato de que as taxas de desperdício são enormes, em razão do emprego de técnicas muito pouco eficientes. E uma forma para poder sanar a disponibilidade da água, que está cada vez mais escassa, uma das soluções é exatamente a exploração dos aquíferos, que é considerada uma exploração indiscriminada, pois com o avanço da industrialização, da urbanização e da modernização da agricultura, a disponibilidade da água presente na superfície terrestre está diminuindo, pois ela ocorre intensa contaminação dos cursos d'água, além do seu elevado consumo. Dessa forma, o homem tem se voltado para a exploração das águas subterrâneas. De um modo geral, as águas subterrâneas são menos contaminadas do que a encontrada na superfície, já que elas estão protegidas por uma cobertura rochosa. Em função disso, em muitos países, a água utilizada para ingestão ela é proveniente dessas fontes subterrâneas. Porém, a retirada indiscriminada da água desses reservatórios os coloca em uma situação de risco. A atividade agrícola é a maior consumidora dos recursos hídricos do mundo. E a intensificação da utilização da água subterrânea para a irrigação tem colocado em risco a longevidade desses reservatórios. Além disso, a utilização de insumos agrícolas tem sido responsável pela contaminação dos aquíferos. E, embora esse processo da despoluição seja algo possível, seja algo muito presente para nós, principalmente pelos recursos tecnológicos que nós temos em mãos, ele é muito oneroso e muito demorado. Desse modo, o melhor caminho ainda é a utilização das águas subterrâneas de uma forma racional e sustentável. Ainda dentro desse tópico de estratégia de despoluição das águas, o desenvolvimento da tecnologia tem oferecido para nós a possibilidade de reaproveitar as águas e, desse modo, torná-las novamente adequadas para o uso. Um desses recursos é exatamente o processo de dessalinização, que corresponde ao processo em que se retira o sal da água do mar. O segundo processo também é ligado a ela, que se chama a osmose reversa, que é um processo de tratamento da água amplamente utilizado, que consiste na remoção de sais dissolvidos, impurezas e contaminantes da água. Porém, são processos que demandam elevados custos e poucos países ainda utilizam ela atualmente. A reutilização de águas residuais também é uma alternativa para muitos países e representa, sem dúvida, uma forma muito mais racional do uso dos recursos hídricos. Por meio desse procedimento, os detritos eles são separados e tratados e a água é devolvida aos rios, sendo reaproveitado tanto para irrigação quanto para uso em indústrias e em vários outros setores.